Olá, boa tarde. O nosso tempo hoje está reservado para a gente falar especialmente para você que é homem. Homem que é o nosso pai, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo, nosso vizinho. Nós vamos falar hoje para você, em especial porque estamos no Novembro Azul, mês em que a gente trabalha a conscientização, a informação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce sobre o câncer de próstata. Então nós vamos falar hoje para você que é um homem e que zela pela sua saúde física e como forma, de se cuidar precocemente, de descobrir possíveis problemas que podem futuramente trazer uma gravidade maior. Nós vamos falar hoje para você. Em especial neste mês, porque é um mês que a gente trabalha a conscientização, então hoje o nosso tempo está reservado exclusivamente para falar com você. Então nós vamos iniciar sobre como surgiu, o Novembro Azul. O Novembro Azul inicialmente ele surgiu, foi na Austrália, em 2003, com o objetivo de estar conscientizando, informando aos homens sobre a necessidade de se prevenir, de antecipar o diagnóstico sobre possíveis câncer que poderia estar lesionando a genitália dos homens. Em especial, a gente ouve muito falar sobre o câncer de próstata, mas a gente sabe que existem outros câncer também, como o câncer do pênis, o câncer anal, o câncer dos testículos. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, que embora o preconceito, o machismo, às vezes não permite que alguns homens procurem um profissional para estar cuidando da sua saúde, a gente vê que cada dia mais está havendo a necessidade de você, homem, estar buscando esse tratamento, essa descoberta, esse diagnóstico de forma antecipada para você estar cuidando mais da sua saúde e evitando possíveis transtornos mais adiante. Então, normalmente nessa data, no Novembro Azul, a gente costuma estar nos reunindo em palestras, em eventos, para a gente estar divulgando a necessidade desses homens estarem buscando esse atendimento, essa consulta prévia, analisadora de como está a sua saúde física. E o Novembro Azul, ele não necessariamente a gente trata somente do câncer da próstata, mas a gente também aborda outros assuntos que têm influenciado bastante na saúde desse homem, como a ansiedade, a depressão, o consumo exagerado de drogas ilícitas. Então, a gente usa esse momento que é para falar da prevenção contra o câncer de próstata, a gente utiliza também para a gente estar abordando outros assuntos que a gente sabe que incomoda esse homem também de alguma forma e que às vezes acarretam problemas para ele na vida pessoal, emocional, conjugal, no seu local de trabalho. Então, são vários fatores que vão influenciando e incomodando esse homem de certa forma em todos os setores de suas vidas. E o Novembro Azul, ele chegou um pouquinho depois, no Brasil. Ele chegou, foi criado pelo Instituto Lado a Lado, pela Vida, que tinha como objetivo quebrar esse preconceito masculino de ir ao médico. Principalmente quando se fala no exame de toque retal, que ainda é visto, pela sociedade, em especial por alguns homens, como um método de preconceito, Digamos assim, tem uma visão equivocada, errada a respeito desse exame, que muitas vezes pode estar evitando a morte desse homem.
Então, com o objetivo de trabalhar essas questões de preconceito, esse Instituto Lado a Lado pela Vida, ele criou, né, esse Novembro Azul necessariamente no Brasil. E nesse Novembro Azul a gente trabalha em específico, a gente fala, como eu falei anteriormente, o objetivo é trabalhar o câncer de próstata, mas a gente trabalha também em a prevenção, que é o mais importante. Não é que você não tenha que falar sobre o câncer de próstata durante todo o ano ou em outros meses, né? A gente escolheu, digamos assim, o mês de novembro para a gente dar ênfase ao problema. Mas é um assunto que tem que ser tratado o ano inteiro, em todo momento, porque é um assunto grave, é um assunto sério, que compromete a vida desse homem em todos os sentidos. E a gente viu pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que no Brasil, a cada 38 minutos, morre um homem com câncer de próstata. Então isso é preocupante, isso é muito grave. E a gente não tem noção de que isso está acontecendo. A gente só tem essa informação quando a gente busca mesmo conhecimento, estudo, é que a gente tem noção do quanto a coisa é grave, né? Imagina a cada 38 minutos um homem morrendo por câncer de próstata. Então a situação é muito grave, realmente. Precisa que nós demos bastante atenção a essa situação. E na fase inicial, o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas. E alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores que já estão em total avançamento no corpo desse homem, né? E aí, normalmente, quando ele é apresentado, quando ele é percebido, quando ele é notado, quando se chega à conclusão de que o homem está com câncer de próstata, a coisa já está muito avançada, né? Porque não teve todo esse cuidado de prevenção, de coleta de informações, de exames, de atenção ao seu corpo. Então, quando se chega ao conhecimento de que isso aconteceu, já está em uma fase bem elevada. E normalmente quais são os sintomas que são apresentados nessa fase avançada? Dor óssea, dor ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen. Então, quando você, homem, começar a apresentar esses sintomas, você já está numa fase avançada do câncer de próstata. Porque inicialmente os sinais são quase que invisíveis, né? Muitas vezes totalmente invisíveis. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina, né? Que desenvolve a neoplasia maligna. Então, é uma porcentagem bem significativa, bem preocupante, que permite a você, homem, e a você também, sociedade, você, família, estar incentivando, orientando esse homem a buscar um tratamento precoce, uma descoberta antes de chegar numa fase avançada, para que não chegue num estágio em que, de repente, não tem mais solução para o problema. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha, né? Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. A única forma, né, de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Porque se a gente não tem essa descoberta antecipada e a gente deixa chegar naquela fase avançada, pode ser que não tenha mais cura para o tratamento. Mesmo na ausência dos sintomas, os homens a partir dos 45 anos, eles precisam estar procurando um profissional urologista para estar fazendo alguns exames.
principalmente se tiver algum histórico de câncer na família. Se for um paciente obeso, se for um paciente que tem problemas exclusivos na saúde da genitália, então precisa estar observando, assim como a mulher precisa observar os seus seios para estar descobrindo um possível câncer de mama, o homem também precisa estar analisando o seu corpo, avaliando o que está acontecendo com o seu corpo, porque o nosso corpo ele sinaliza para a gente quando a gente não está bem. E aí a gente se depara com aqueles homens que falam sobre o exame que é inconfortável, né? Digamos assim, o exame de toque. E aí hoje a gente pode estar contando com o PSA, né? Que é um exame de sangue, né? Que evita, entre aspas, esse constrangimento que os homens dizem sentir com esse exame de toque. Normalmente, esse exame ele vai medir a concentração elevada de uma proteína chamada antígeno prostático específico, que pode ser indicativo de que você tem o câncer de próstata. Dependendo, né, da concentração dessa substância na próstata, o homem vai ter a informação de que ele tem ou não. O tratamento normalmente pode ser cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal. O médico é que vai avaliar, né, cada situação, cada homem, e vai ver qual é a necessidade de estar fazendo adaptação ao tratamento que for mais conveniente e mais apropriado para aquele corpo, para aquele organismo. E além do câncer de próstata, a gente pode citar o câncer de pênis, o câncer do testículo e o câncer anal. O câncer de pênis, a doença, ela acontece, né, em células do próprio pênis, né? A infecção acontece e isso pode ser evitado de que forma? O uso de preservativo e a vacina de HPV, que pode prevenir a infecção de outras doenças que pode estar contribuindo e influenciando num maior agravamento do problema. O câncer de pênis, ele pode começar com uma bolha sobre o prepúcio, né? Vulgarmente falando, a cabeça ou o corpo do pênis, né? E pode se parecer com um caroço, semelhante a um caroço ou às vezes até uma verruga, que pode secretar sangue, um líquido com mau cheiro. Então, você, homem, tem que estar observando o seu pênis, observando todo o comportamento do seu pênis, para ver se tem alguma irregularidade, alguma normalidade. O câncer de testículo. Os testículos, a gente sabe que estão localizados dentro de um saco, né? De pele solto, que é o escroto. Embaixo do pênis, popularmente falando, os sacos, né? Os sintomas incluem um nódulo em um dos testículos e é uma sensação de peso que esse homem vai apresentar. Os tratamentos são os mesmos indicados no câncer de pênis. E tem o câncer anal também, que ocorre no canal e nas bordas externas do ânus. Os tumores malignos surgem em tipos diferentes dos tecidos, e sendo o carcinoma epidermoide, né, responsável por 85% dos casos. O câncer anal, ele é raro e representa de 1 a 2% de todos os tumores coloretais. Normalmente, os profissionais envolvidos nesse tratamento são os especialistas, né, envolvidos na área de oncologia, urologista, cirurgião, quando necessário, psicólogo, oncologista, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. E aí, a parte que nos cabe, né, quanto psicólogos. Como ocorre o apoio do psicólogo nesse momento? O apoio do psicólogo, ele é social e muito importante
para enfrentamento tanto do paciente quanto de seus familiares. Porque é um momento difícil para ambas as partes, onde ninguém esperava, né? Ninguém espera, ninguém planeja, ninguém imagina que vai ter ou que vai adquirir um câncer. Então, no momento em que você descobre esse diagnóstico, é um momento muito difícil para todos, tanto para o paciente, tanto para os entes queridos. Então, nesse momento é que o psicólogo vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, de seus familiares, fazendo aquele acolhimento necessário, ouvindo, informando sobre os tratamentos, sobre o que tem que ser feito, né, para amenizar um pouco mais aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia, porque aí vem em seguida o medo da morte, o medo da não ter cura. Então, tudo isso fragiliza mais ainda o paciente, às vezes fazendo com que ele desista do tratamento. Então, é muito importante que nesse momento o psicólogo esteja junto da família e junto do paciente. E a terapia, ela está ligada a outros meios também de tratamento, né? Porque esse paciente, ele vai ter que ser controlado pelo nutricionista, ele vai precisar também fazer exercícios físicos, né? Porque ele não vai ficar prostrado numa cama, ele vai precisar trabalhar situações que possibilite a ele uma vida normal e uma vida que cause prazer nele. Não é porque ele está com câncer, não é porque ele está com uma doença que a vida dele vai mudar completamente, que ele vai perder a autoestima, que ele não vai cuidar dele. Ele precisa cuidar da saúde física dele, mas ele precisa também cuidar da saúde emocional e mental dele, para ele se sentir fortalecido para enfrentar toda essa experiência dolorosa e negativa. Então, o nosso recado, a nossa mensagem que a gente deixa aqui hoje para você, homem, é que você supere, né, esse preconceito que, infelizmente, a nossa sociedade ainda compartilha, né, dessa triste ação de preconceito, e que você busca um tratamento precoce, uma descoberta precoce, para quando você tiver que se deparar com um problema desse tipo, ser mais fácil de você buscar a cura desse problema. Então, não se envergonhe de ir ao médico. Se tiver que fazer o exame de toque, que faça. Não é feio você cuidar de você, não é feio você procurar um profissional que foi capacitado para estar cuidando de você e te ajudar, de repente, a diagnosticar um problema antes que ele se agrave. Nós precisamos ter responsabilidade com a nossa vida, com a nossa saúde. E eu digo que antes de nossos familiares se preocuparem conosco, nós precisamos nos preocupar primeiramente. Quem é a pessoa mais importante de nossas vidas? Somos nós mesmos. Então, se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, se a gente não se proteger, se a gente não buscar aquilo que nos dá prazer, que nos faz felizes, quem é que vai fazer isso por nós? E isso também fica a dica para a nossa saúde física, não só a mental, mas a física também. Então, a sua esposa, né, tá ali para te dar apoio, para te incentivar a procurar um especialista, o seu filho, a sua namorada, a sua mãe, mas você também precisa desenvolver esse desejo de você mesmo perceber a necessidade de você estar procurando um profissional. Porque às vezes nosso corpo não sinaliza que tem alguma coisa de diferente, alguma coisa errada acontecendo com você, mas existem outros fatores externos, né? Alguma coisa genética, alguma coisa hereditária, que também pode fazer com que você fique em alerta. Então, o meu recado aqui hoje para você, homem, é que você não espere somente o mês de novembro, que é o momento em que está todo mundo discutindo sobre o câncer de próstata, para você procurar um especialista para te ajudar, para te orientar sobre a necessidade da prevenção. Que você faça isso
durante todo o ano, em especial no momento em que você achar que você precisa recorrer a um profissional, que você necessita de ajuda de um profissional. E se porventura, nesse momento que você buscar ajuda, você tiver a infelicidade de ter uma descoberta não muito agradável e que você não consiga lidar com essa situação, não se esqueça que o profissional psicólogo, ele está aqui para te apoiar, para te orientar, assim como também aos seus familiares. Mas o desejo de nós, quanto psicólogos, e acredito que de todo profissional da área da saúde, é que você esteja sempre se cuidando, que você esteja sempre buscando um diagnóstico precoce sobre seja ele lá qual o problema for, e que você consiga ter uma descoberta antecipada para que seu problema não seja agravado e que de repente não tenha mais solução. Ok, homem? Deixo aqui meu abraço para todos vocês.